Estamos de volta com Painel Cidadão. Retornando então com o último bloco do Painel Cidadão e com o nosso entrevistado, Dr. Marcelo Flávio Cesário, falando aqui ainda da sequência da Semana do Consumidor, do mês do consumidor, o mês de março. Efetivamente, doutor Marcelo, como nós falamos no início do bloco anterior, bancos é a situação mais caótica. O que nós poderíamos colocar? Juros capitalizados, taxas indevidas? O que você pode colocar para o telespectador nesse sentido? Você já tentou encerrar uma conta corrente? Você já viu a dificuldade que os bancos oferecem para o contratante, para o cliente? É um absurdo, é um absurdo. Eu, particularmente, há 20 anos litigo contra instituições financeiras. Não particularmente contra ela, mas pelos abusos impostos, goela abaixo, desculpa o termo, para com os clientes. Os juros capitalizados é uma bandalheira que só nesse país se admite. Infelizmente, ainda não temos uma resposta do judiciário à altura capaz de coibir este abuso. Em passos de tartarugas, vem se melhorando aos poucos, Sim, né? Vem se melhorando, só que os anseios da necessidade urge, é para hoje, é para ontem, né? E é preciso que se dê uma resposta rápida em relação a isso. São os maiores juros do mundo que se paga nesse país. Não há dinheiro mais caro no mundo do que o nosso. Infelizmente, privilegia-se poucos em detrimento da grande maioria. Nós tivemos aqui, na história do Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, aliás, primeiro o ciclo do ouro, né? Depois da cana-de-açúcar, do café e hoje é o ciclo dos banqueiros. Da especulação financeira. Por quê? Hoje nós não vivemos uma economia a todo vapor. Hoje é tudo uma economia escritural. Eu vou ao seu escritório, pago você com cartão de crédito. Entra o dinheiro na vossa conta, você vai ao mercado e compra com cartão de crédito. Então, nossa economia hoje é uma economia escritural. Sim. E aí, dinheiro mesmo, eu te pergunto, quanto você tem no bolso agora? Eu precisaria ver. Pois é, se eu falar que eu tenho 10 reais é muito, porque a gente também ajuda nisso, Sim. nessa cultura da economia escritural. Sim. Você passa cartão em qualquer estabelecimento. Então, aí os bancos, quer dizer, é tudo na mão dos bancos. E outra, aí é minha opinião, não sei se você coaduna comigo, a minha opinião, todo cidadão, todo magistrado, todo desembargador, todo ministro nesse país sabe que a fórmula do juros simples é uma e a forma dos juros capitalizados é outra. Todos sabem que todos os contratos bancários, seja de qualquer espécie, são juros capitalizados. Você ganha em primeira instância, às vezes ganha em segunda instância, quando chega em última instância, é derrubado. É derrubado. Quer dizer, o cidadão, a parte mais fraca, sucumbe. Eu fazia, e eu conto essa história, às vezes, para ilustrar justamente isso. Eu fiz um curso de pós-graduação na PUC em São Paulo. E eu tinha um professor de direito tributário que era desembargador de um tribunal em São Paulo. Eu me reservo o direito de não dizer o nome nem o tribunal, que aí já seria uma coisa mais pessoal. Sim. E eu disse para ele um dia, fiz uma grande amizade com ele, no intervalo de uma das aulas, eu disse para ele, doutor, em 1994, o Plano Real não acabou com a correção monetária? Ele disse, acabou. Eu falei, por que nós continuamos indexando a economia com correção monetária? Ele falou, doutor, não mexe nisso. Poder Judiciário, já pensou se todo cidadão for ao Poder Judiciário hoje reclamar de correção monetária, seja... Fecha. Fecha o Judiciário. A minha ótica é essa. Fecha o Judiciário não reconhece a capitalização dos juros hoje por essa questão, porque não está estruturado para isso. Não está estruturado e aí volta naquele ponto inicial que eu disse logo também no começo, a questão cultural da população, no qual os magistrados, os tribunais, evidentemente, fazem parte. Agora, só para você ter uma ideia do grau da ganância das instituições financeiras. Todo mundo sabe que os juros do empréstimo consignado, por exemplo, são 2,5% ao mês. Isso está limitado.
veja qual é o juro real cobrado desses empréstimos. Você tem esse número? Dezenas e dezenas de casos São variáveis, de pessoas que contrataram, porém os juros muito acima do limite fixado por lei. Quer dizer, se a própria instituição financeira não respeita, fica difícil querer algo social em troca. O judiciário precisa estar atento a esses anseios, a esses reclamos e dar uma resposta rápida à população. Tem uma equipe da PUC de Campinas, matemáticos e estatísticos. Eles fizeram uma tese conjunta, registraram em cartório em São Paulo, assumiram aquilo que eles produziram, dizendo que está lá. Você pode instruir qualquer processo, é só pedir hoje pela internet. Sim. O cartório te manda o que esse grupo de matemáticos e estatísticos fizeram, provando que em todos os contratos bancários tem capitalização de juros. Eu tive, talvez a audácia, ou sei lá qual adjetivo, colacionei isso a um processo meu. Sim. O judiciário fez vista grossa. Então, a conclusão que eu chego é que o judiciário não tem condição ainda de mexer no juro capitalizado. Enquanto isso, quem perde é a população, porque ele fica na pobreza, os banqueiros aglomeram lucros faraônicos e aí nós continuamos com um país pobre. É a velha história do poder do mais forte. Essa questão do empréstimo consignado também tem sido uma dor de cabeça tremenda. Alvo frequente de reclamações. Não teria que haver uma limitação nisso? Na verdade, existe essa limitação. O juro, como eu disse, é limitado a 2,5%. E o valor da parcela não pode ser superior a 30% do que o aposentado ou o pensionista recebe. Só que, longe da boa-fé, as instituições financeiras fazem dois contratos. Um, digamos, oficial, no qual o aposentado ou pensionista vai sim pagar a parcela dentro dos 30%. Só que o restante